Camargo, a sua esposa Tânia também, nesse momento tão importante para nós, que é o aniversário de apenas 3 anos de idade desse bebezinho lindo chamado Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Então a gente está muito feliz de poder estar aqui com vocês. Tem um Espiritismo Brasil Chico Xavier do Facebook. Vocês podem acompanhar por lá também, tá? Quem estiver acompanhando aí do YouTube, acompanhe lá no Facebook, porque lá vocês poderão formular as perguntas, vai ter a interação do nosso querido Alexandre Camargo, e nós vamos ter atendimento de perguntas e respostas sobre esse tema tão importante agora para nós, nesse período de pandemia, não é? Esse período de pandemia tão difícil para toda a humanidade. Então a gente vai, só virar a câmera aqui para os slides. Nosso tema, então, de hoje, ansiedade e pânico em tempos de pandemia. E é o aniversário de 3 anos de fundação da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Ela fica na rua Doutor João Pequeno, número 181, no Catolé, em Campina Grande, na Paraíba. Os dirigentes, então, são o Alexandre Camargo e a Tânia Silva. E a gente está fazendo essa transmissão, que o Alexandre faz um trabalho muito bonito, a página do Facebook Espiritismo Brasil. Chico Xavier. Então vamos lá, vamos começar. Como a gente gosta muito de arte espírita, sobretudo de poesia espírita, nós vamos começar com um poema do espírito que eu gosto muito, Casimiro Cunha, pela psicografia do nosso inesquecível Francisco Cândido Xavier. Ela está no livro Antologia Mediúnica do Natal, além de outro, né? Esse livro é uma obra, vale a pena, tem excelentes textos e poemas também. E a palavra do Senhor, tocando nações e leis, ressoa, cheia de amor. Herdeiros tristes da cruz, que seguis de alma ferida, encontrareis em Jesus caminho, verdade e vida. Famintos de paz e abrigo, que lutais no mundo incréu, achareis no eterno amigo o pão que desceu do céu. Almas sedentas de pouso, que à sombra chorais cativas, tereis no Mestre amoroso a fonte das águas vivas. Vinde, irmãos, a Jesus Cristo, o guia que nos conduz. Vosso caso está previsto em suas lições de luz. Então, fica aí o divino convite de Casimiro Cunha. Pergunto se vocês estão ouvindo bem, tá? Se está tudo certinho. Então, que maravilha. Todo mundo aqui dizendo que está tudo certinho. Muito obrigado, pessoal, mais uma vez, por poder estar aí na página do Facebook Espiritismo Brasil Chico Xavier. Façam suas perguntas, o nosso querido Alexandre Camargo vai estar nos encaminhando para, ao final da exposição, nós podemos ainda responder as perguntas de vocês, ok? Aquelas que eu souber. As que eu não souber vai ser bom, porque o Alexandre está aqui com a Tânia, e então ele pode responder, sim. Eles podem muito melhor do que eu, certamente, tá? Então a gente vai lá, então, ver aqui os nossos slides. Tem muitos slides? Eu vou aparecer pouquinho aqui na palestra de hoje. Considerações iniciais. Primeiro, pessoal, nós nos solidarizamos com todas as vítimas desse período, né? Vítimas de modo geral, não só que estão perdendo seus empregos, suas empresas sendo fechadas, os que estão se sacrificando muito, como os nossos profissionais de saúde, os pesquisadores, enfim, todos os governantes e parlamentares, né, e que estão trabalhando muito nesse período. Então a gente se solidariza e fica aqui a nossa prece de gratidão e de esperança, de paz para todos os corações. Esse trechozinho é da palestra sobre pandemias na visão espírita, tá certo? A gente vai fazer, já que é ansiedade nos tempos de pandemia, a gente precisa fazer. E também nos confortou com o seu Evangelho de Luz já há cerca de 2000 anos. Ele também nos enviou o Consolador Prometido,
que nós acreditamos que seja a doutrina espírita, o espiritismo, para nos esclarecer, lembrar tudo que ele houvera dito e nos consolar. E a gente precisa lembrar que nós somos super-homens, super-moças, nós somos imortais, não é? Nos disse o Cosme Márcio, e é verdade, nós não somos aqui da Terra, Jesus fala que não sois deste mundo, então a gente não morre, a gente está usando apenas um corpo, que é uma roupa, Deus vai nos dar com nada que está acontecendo, tá bom? E aí no Livro dos Espíritos, na terceira parte, nós temos a Lei de Destruição, um capítulo que eu convido a todos a ler, aliás, essa obra tem que ser lida, relida e estudada, tá? E no item Flagelos Destruidores, que são as perguntas 737 a 741, a gente vai estar usando aqui a tradução do Evandro Bezerra, da FEB, a gente vai trazer as principais perguntas sobre esse assunto de pandemia do momento, tá? A FEB, inclusive, publicou todas as obras básicas no site, você encontra lá para download no site febnet.org.br. Bom, o Livro dos Espíritos nos ensina, primeiro, que existe uma programação reencarnatória, né? Então, a gente teve livre-arbítrio para antes de reencarnar, a gente aceitar o principal gênero, o principal tipo de provas que iríamos enfrentar aqui na Terra. Esta é a regra, há exceções. E o próprio Cristo nos havia dito, até os cabelos de vossas cabeças estão todos contados. Não temais, pois valeis mais do que muitos pássaros, almas de pouca fé, né? E no meu caso está até mais fácil de contar, aqui dá para contar bem facinho o cabelo, né? Então vejam que tem uma programação, tá? Então, excetuando o suicídio, nós só morremos no período programado, tá? Então, a gente não morre fora da hora. Tem gente que leva 6 tiros e não morre, tem gente que tropeça na calçada e retorna à verdadeira vida, que é a vida espiritual. Claro que os suicidas são amparados e terão novas chances, mas eles atrasam sua evolução e sofrem desnecessariamente. Então, não pense em suicídio, tá? E vamos ajudar quem estiver pensando nisso. Um objetivo. Qual é o objetivo dos flagelos destruidores? É apenas um resumo, tá? Na 737 fala que é para a seca, terremotos e aí os consequentes tsunamis, os consequentes problemas todos que o terremoto leva, né, são necessários para uma rápida melhoria geral. E a gente progride em alguns anos, o que levaria muitos séculos. Então é como se fosse um intensivo, um supletivo, que em pouco tempo a gente vai avançar e o que levaria muitos séculos. Então que maravilha, aí vai passar, tudo passa. Mas Kardec pergunta, mas Deus não poderia empregar outros meios para fazer a gente avançar? E eles dizem que sim, que Deus oferece outros meios de evoluir através do conhecimento do bem e do mal. O homem que não os aproveita. Então é necessário diminuir-lhe o orgulho, não é? É necessário ferir-lhe para diminuir o orgulho. Então a gente é tão orgulhoso, tão materialista que precisa. Quanta gente agora está se espiritualizando, fazendo preces fervorosas, buscando explicações, vendo que o dinheiro não resolve, não é? A grande maior parte dos nossos problemas. Na questão seguinte, na 738A, eles acrescentam que uma vida é uma fração de segundo diante da eternidade, né? É um relâmpago. É um ensinamento que nos servirá no futuro, então é alguma coisa que vai servir para a gente no futuro, e fala que o corpo nada mais é do que uma roupa. Grande recompensa se suportar o sofrimento, mas com a condição, qual é? Sem murmurar. É aquela história do bem sofrer e mal sofrer que tem no Evangelho. Sofrer só não é bom. Tem que sofrer com confiança, com resignação, com perseverança. E a gente até transcreveu aqui na íntegra, olha lá, 738b, um trechozinho da resposta. Se considerasse a vida qual ela é, e como é insignificante em relação ao infinito, não lhe daria tanta importância. Em outra existência, essas vítimas encontrarão larga compensação aos seus sofrimentos, se souberem suportá-los sem murmurar. Tá? Exercício de inteligência, de paciência, de amor ao próximo, quantas iniciativas maravilhosas de solidariedade nós estamos vendo, de resignação, de abnegação e de desinteresse pessoal. Na 738b, no comentário de Kardec, ele vai dizer que a única diferença é que morrem vários ao mesmo tempo, porque todos morreremos um dia. A única diferença nessas pandemias é que morrem mais de uma vez só. E aí, na 741, nós aprendemos com os espíritos superiores que a nossa negligência, ou seja, a nossa imprevidência, o nosso descuido,
pois há flagelos que estão nos desígnios da providência. Então, tem alguns flagelos, algumas calamidades, que são realmente da providência divina, né? Que a gente realmente precisava passar, como são as pestes, as pandemias, que a gente não tem como controlar, não é? Também as intempéries, secas, invernos muito prolongados, essas catástrofes aí dos terremotos, dos tsunamis, erupções vulcânicas, né, que provocam os terremotos, enfim. Então, tem uma parte desses flagelos que a gente não tem como evitar, mas com a nossa inteligência e evitando a negligência, a gente pode prevenir uma parte deles, boa parte deles, graças a Deus. Então vamos falar sobre ansiedade. Primeiro, pessoal, lembrar que é uma reação biológica útil e natural. Ela é útil para a gente, né? E é natural, faz parte da natureza. É a produção de vários hormônios, sobretudo a adrenalina, que ela liga como se fosse um modo turbo no nosso cérebro, no nosso corpo, né? A gente fica, enfim, com todo pronto para nos fortalecer para a ação. Que ação? Lutar ou fugir. Era assim no passado. Então a gente, com a adrenalina, que ela nos multiplica as forças, ela faz a gente se concentrar, aumenta o tônus muscular, as pupilas se dilatam, a gente enxerga melhor, a gente está pronto, a gente então consegue então fugir do inimigo ou lutar com ele para se defender, etc., como a gente teve isso durante milhares e milhares de anos na espécie humana e antes, né, no princípio inteligente, evoluindo em vários estágios anteriores, tá certo? Então vamos em frente. O problema é que tem a TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, tá? A gente vai ficar falando chamar de TAG daqui a pouco. Então é quando essa ansiedade tem um excesso e uma constância, gerando um estresse que prejudica também o nosso sistema imunológico. Então a gente lembra que a adrenalina é para ação, mas qual é a nossa ação hoje? A gente não corre, a gente não faz nada de atividade física, a gente não luta, né, que é também a atividade física. O que é que a gente faz? Temer, preocupar-se, então a gente fica se ocupando antes da hora, vivendo no futuro, sofrer, irritar-se, ter insônia e adoecer, entre uma série de outras coisas. Então, essa vida moderna de mexer no computador, só faz ginástica com os dedos, todo mundo cheio de problema de ler, dessas coisas, não é? Abrindo só a porta da geladeira, mexendo em controle de televisão, controle remoto, no celular, enfim, pessoal, a gente precisa fazer atividade física. Esse corpo não foi programado para isso. Ele não sabe viver assim. Ele precisa de atividade física, porque a gente foi criado arando o solo. Enfim, a gente não foi para ficar sentado no sofá ou diante do computador, tá? Então temos que ter consciência disso, tá? Vamos em frente. Vamos ver lá os outros slides. E aí, quais são alguns sintomas da TAG? Pensa, veja se você se enquadra em algum desses aí. Eu me enquadro em quase todos, tá? É quase uma descrição do Nazareno Feitosa. Vamos lá, alguns sintomas. Pensamento acelerado, fadiga, a gente fica cansado, né? Porque cansa a gente. Insônia, e alguns dizem que uma noite ruim diminui até 40% da imunidade. Olha lá como é importante preservar a imunidade, né? Os dizem que cai 40% da imunidade. Claro que a gente recupera logo, mas não durma mal, tá? Tensão muscular, que acaba provocando dores no corpo, dor de cabeça, dor nas costas, diminuição da libido, né, do desejo sexual, a gente começa a ter lapsos de memória, começa a falhar a memória, gera descontentamento, isso é muito ruim, a vida fica triste, irritação, desmotivação, cansaço mental. Queda de cabelos, eu já mostrei a minha cabeleira farta aqui, não é? Ao contrário do Cristo, com aquela cabeleira maravilhosa, né? Então gera queda de cabelos, gastrite, esofagites, azia, má digestão e a depressão secundária, que a gente vai falar um pouco melhor dela quando for falar mais do pânico, tá bom? Então, e um detalhe também, o excesso de ansiedade pode prejudicar a sintonia com os espíritos superiores, né? E é verdade, pessoal, fiquem atentos a isso. Eu sofro muito com isso, porque eu sou muito orgulhoso, muito perfeccionista, né? Isso é vaidade também, querer agradar a todos, querer fazer as palestras sempre melhores, ficar filmando, e aquela história, e eu ficava tão aflito, tão estressado, que eu não permitia a sintonia com os espíritos superiores na hora da palestra. É claro que eles conseguiam, mas na hora, se de repente a plateia está precisando que eu aborde um outro assunto, não vou poder captar a influência deles, porque eu estou ali tão estressado que não consigo. Quando eu comecei a fazer as palestras mais descontraídas, não é, deixando seguir realmente a inspiração, sem ficar tão ansioso, aí as palestras melhoraram muito. Muita gente me diz isso. Nazareno, suas palestras estão muito melhores.
E eles, olha que coisa, eu falando até menos, às vezes eu acho que eu tenho que falar muita coisa e tem muitos slides para a gente vencer aqui hoje. Vamos lá, deixar de bater papo. E aí algumas casas também, alguns psicólogos espíritas, inclusive, fala que a obsessão é a principal comorbidade, né, é a principal doença que está ao lado das enfermidades psiquiátricas, inclusive da ansiedade também. O orgulho, que a gente vê como no Evangelho, no Livro dos Espíritos, em obras póstumas, chega a dizer que o orgulho é superior ao egoísmo, o orgulho gera o próprio egoísmo. Olha que informação também interessante nessa obra também, é organizada, né, dos escritos de Allan Kardec, obras póstumas. Então ela vai o quê? A gente dificulta o tratamento psiquiátrico, a gente não quer buscar o tratamento médico, não quer tomar remédio, gera o perfeccionismo, quer ser o perfeito, vaidade, que a gente quer agradar todo mundo, a gente não sabe dizer não, por quê? Porque a gente é vaidoso. Então até o meu psicólogo, uma vez, ele me disse assim, meu psicólogo espírita, na época, tem muitos anos, isso em Fortaleza ainda, ele diz assim, Neno, o seu problema é que você pensa muito, você estressa muito. E também, veja só, na época eu era advogado, ele diz assim, quando você está no escritório, que alguém lhe pede uma coisa, o que é que você faz? Aí eu digo que sim, claro, por que não? E ele diz, olha, quando você chega no outro dia, que vê aquela pilha de pendências, de coisa acumulada, o seu inconsciente registra, você não vai dar conta, você vai perder o prazo. Isso gera uma sobrecarga tão grande que gera ansiedade em você e gera depressão também. Você perde metade da energia porque não soube dizer não. E a gente esquece que o psicólogo maior, né, chamar Jesus de psicólogo, eu sei que é muito pouco, mas só para a gente ter uma ideia, o psicólogo maior da humanidade vai dizer que o vosso dizer seja sim, sim, não, não. Então, quando é para dizer sim, diga sim. Mas quando é para dizer não, diga não. Aprenda a dizer não. Quem não sabe dizer não é porque não se ama. É falta de auto-amor. Dizer não. Claro que fazer todo o bem que a gente possa. Mas tem que ter limites. Porque quando a gente não sabe dizer não, a gente não tem limites. E o próprio Cristo tinha limites. Olha a humildade dele. Quando a mulher cirofenícia vem pedir que ele cure a sua filha que está enferma, ele vai dizer, mulher, ela não era judia, tá? Eu não vim senão para as ovelhas desgarradas de Israel. Ou seja, eu vim só para o pessoal atrapalhadinho de Israel. Os hebreus ali atrapalhadinhos. Os sacerdotes dos outros. E vocês, os romanos, quem vai pregar é Paulo, os seus seguidores, eu sou uns 500 da Galileia. Não serei eu, a minha missão é falar uma frase, como uma época, e não é justo tirar o pão da mesa dos filhos para dar aos cachorrinhos. E ela diz assim, mas Senhor, até os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos filhos. E ele, como não era somente justiça, não era somente formalismo, mas era também misericórdia, vai dizer, mulher, grande é a tua fé, seja feito conforme tu crês. E cura a filha que estava enferma. Então vejam que Jesus tinha limites. Tenha limites. Senão você não vai sobreviver com saúde e não vai. Então vamos lá. Então não saber dizer não, tudo isso é filho de quem? Do orgulho, tá? Perfeccionismo é filho do orgulho, vaidade também, etc. A preguiça, também, outro problema que eu tenho. E a preguiça gera procrastinação, a gente adia tudo. Por que não fez antes? Por que não fez esses slides antes? Fiquei correndo para terminar esses slides hoje, não é? Atualizar. Não é? Então, o adiamento da busca de soluções para o problema da ansiedade generalizada, demora na busca de tratamentos, não é? A preguiça gera falta de atividade física, que diminui o tônus muscular, ou seja, a gente fica mais fraco. E a falta de atividade física provoca mais fadiga, porque quem faz uma atividade física regular tem 20 a 30% mais energia do que quem não faz atividade. Olha que coisa. Não é? Então comece que você vai só verificar os benefícios. A atividade física, inclusive, produz endorfinas, que produzem muito bem-estar, alegria, bom ânimo, né? Combate a depressão, combate a ansiedade, é excelente para tudo. Estresse, é bom para quem está estudando, é bom para quem trabalha, é bom para tudo, pessoal. É bom para osteoporose, para diabetes, para pressão alta, para o problema de coração, tudo. Atividade física é bom para fortalecer a imunidade. Faça uma atividade física. Se puder, se você não está podendo sair de casa, é o caso de muitos que têm condição de ficar em casa, mas outros não podem, não é? Infelizmente. Então, depende disso, depende de sair para sobreviver.
Se você pode ficar em casa, fique, mas faça atividade física. Nem que seja arrodeando a mesa de casa, lá, faz 40 voltas na sua mesa, lá que você já fez uma caminhada já razoável. Faz a ginástica localizada. Eu coloco música, eu adoro música dos anos 70, 80, não é? É época que eu era ateu, eu era baladeiro, eu adorava dançar, como era bom, eu ficava colado isso aqui de tanto suor. Então, a gente dançar, que maravilha, vamos dançar. Não é? Jesus não era contra a dança, a alegria, tenho certeza que não. A importância da gente ter atividade física, e aí é uma boa música, tá? Prepara, convida a sua família para fazer uma atividade física, é muito bom para tudo, para a cabeça, e é cuidar do corpo, do mesmo modo que a gente tem que cuidar da mente. Isso é milenar, eu acho que é de Galeno, salvo engano. Mente sã, corpo, em corpo são, é de Juvenal, um poeta, tinha que ser um poeta, né? Outras causas, o materialismo, né? E aí gera a inveja faz a gente sofrer, a gente acaba querendo acumular coisas para ter o que os outros têm, que a gente vê na rede social que os outros têm, a gente fica louco, que é fruto do apego. Né? Os próprios budistas vão dizer que o apego e a ignorância, ou seja, o desconhecimento das leis que regem o universo, são as maiores causas do sofrimento do ser humano. Então a gente precisa combater o apego àquilo que é transitório, né? Eles falam que o apego é aquilo que é transitório, a imortalidade, né? Ao bem, não seja apegado ao bem, etc. Mas a gente tem essa consciência, e o próprio Cristo não só ensinou, mas como vivenciou o apego ao máximo. Se a gente tiver tempo, a gente vai colocar aqui uma lista pequena dos vários itens em como Jesus foi desapegado em tudo, pessoal, tudo, absolutamente tudo, como ninguém jamais foi, tá? Vamos lá. O excesso de estimulantes, então o pessoal usando muito... excesso de informações ruins na mídia, nas redes sociais, né? A gente é bombardeado. Não fique só vendo tragédia, não. Vá assistir palestra espírita, vá acompanhar o canal Espiritismo Brasil, Chico Xavier, vá ver as outras redes sociais, tanta palestra maravilhosa na internet, tudo, muito palestrante maravilhoso, bons livros, etc. Né? Vamos aproveitar e cuidar da nossa mente, porque a gente está alimentando com alimentos muito ruins. O excesso de estimulantes, como refrigerantes, não é? E o TAB, que é o transtorno afetivo bipolar, que eu tenho desde a minha infância, né? Já reencarnei com isso, pode provocar também ansiedade naquela fase da mania, naquela fase da euforia, da gente ficar muito acelerado, tá bom? Outras consequências agora, tá? Só algumas consequências da TAG. TAG pode levar ao alcoolismo, porque enquanto as mulheres tomam calmante, os homens tomam o álcool. O homem toma cervejinha. Então, não é, o Rivotril, que é o remédio mais conhecido, não é, de calmante dessa linha de benzodiazepínicos, e entre outros aí, tantos que tem, as mulheres não critiquem a esposa se você tem que ficar tomando álcool para relaxar, né, para se acalmar. Gera gula, então, ansiedade. Quantas vezes a gente come porque está ansioso, não porque está com realmente muita fome. Gera conflitos familiares, porque a gente está irritado, a gente não presta atenção nos filhos porque a gente está preocupado com o futuro ou com o passado. E aí não presta atenção ao agora, né? E gera depressão secundária também, que a gente já falou. O pânico seria o extremo, não é? Que a gente pode ter um surto de pânico, a gente pode ter uma síndrome, que é uma série de surtos, não é? Ou está tendo pânico é porque você ainda é muito jovem, né? Parabéns, eu queria ter entre 18 e 35, já estou chegando nos 51 daqui a uns dias, né? Aí tem uma série de sintomas, as crises, e até hoje, ó, fique tranquilo, se você tem síndrome do pânico, ninguém morreu de ataque de pânico até hoje. Não tem registro na história de ninguém que tenha morrido. Apesar que a pessoa tem a sensação que vai morrer mesmo, tá, pessoal? E aí é o medo, é o apego, a ignorância das leis que regem o universo, a nossa inconsciência da condição de espírito imortal, né? O uso de drogas, algumas drogas podem despertar ataques de pânico, como a maconha, olha, a cannabis, que é muito pior do que o terrível. Droga que a pessoa perde, inclusive, é uma parte da afetividade, dos vínculos, ela fica com apatia motivacional. A maconha, pessoal, não é terapêutica. O que é terapêutica é o canabidiol. Ninguém fala heroína terapêutica, a gente fala morfina, que é outro produto, não é? Então, não é a maconha que é terapêutica, não, tá? Ela tem 4 a 5 vezes componentes cancerígenos mais do que o tabaco, do que o cigarro tradicional. Além de promover surtos psicóticos, aumentar a esquizofrenia, reduzir o QI
em média de 8 pontos. Claro que se você é um gênio, tem um QI de 150, né, você pode ficar com 142, você continua sendo um gênio. Mas se você tem um QI normal de 100, de 90 no Brasil, se você não teve nenhuma boa educação no Brasil, vai usar maconha? Não, pessoal. Então, ela com essa apatia motivacional, a gente perde os vínculos, a gente não quer saber de trabalho, a gente não quer saber da família, não quer saber de namorar, de estudo, de esforço, de dedicação, a gente só quer ficar relaxado lá na maconha. E aí a vida passa. E então é a droga do egoísmo, é a droga do desinteresse total por tudo. Então, vamos combater a maconha também, tá? Que a gente acaba usando maconha por conta da ansiedade também, tá? O cigarro e a maconha. No livro A Gênese, a gente aprende que no final dos tempos, ou seja, nesse período de transição planetária, haveria uma quantidade maior de médiuns entre nós, a gente vai estar com maior sensibilidade mediúnica, tá? Dizem os espíritas, parece que é verdade mesmo, porque a gente nunca viu tanta depressão, nunca viu tanta ansiedade, tanto transtorno de pânico, tanta esquizofrenia, tantos casos de suicídio. Certamente tem muita influência espiritual. Tem muita gente tendo mais acesso a nós nesse período, que é como se fosse uma porta para o chamado, mas o chamado é para o bem, não para o mal. Tá? Vamos seguir o chamado de Jesus. Outras causas, a eclosão da mediunidade, bem, a pessoa pode ficar com muito medo, porque não conhece, não estuda a doutrina espírita, quando a gente traumas dessa vida e traumas de vidas passadas, que aí há uma linha da psicologia, que é a psicologia, as terapias de regressão a vidas passadas, que a gente tem que ter muito cuidado, porque somente devem ser feitas com tratamento especializado, com médicos, com psicólogos, com psiquiatras, profissionais da área de saúde. Tem muito charlatanismo, tá, pessoal? E regressão a vidas passadas não é uma panaceia, não é um remédio que cura todos os males, não, tá? Aliás, é muito desagradável lembrar de vidas passadas. Você vai lembrar de mortes violentas, de suicídios, de tragédias nas vidas anteriores. Então, não é bom lembrar, tá? Só se for para um fim terapêutico e com uma indicação muito precisa de um terapeuta sério e bem dedicado. Vamos em frente. O importante, devemos buscar o alívio, pessoal. Enquanto a cura não chega, a gente tem que combater a causa. A causa é o egoísmo, é o orgulho, é o apego, tudo aquilo que a gente viu que são as imperfeições morais, né? Então vamos buscar o alívio. Chico dizia que 50% da cura é devagarinho, olha que coisa, né? Então é aquela aceitação, mas é com resignação e com trabalho, tá? Não é também com acomodação. Ele não falou acomodação, falou aceitação, que é diferente. O tratamento espiritual não dispensa o tratamento médico, então temos que continuar com o nosso tratamento médico. E será que a gente deve usar remédios psiquiátricos? O que é que vocês acham? Devemos usar remédios psiquiátricos, não é? Remédio tarja preta, tarja vermelha? O que é que vocês acham? Pessoal, olha o que Emmanuel nos ensina por Chico Xavier. Ele recomenda os remédios psiquiátricos, mas não só isso, também a psicoterapia, além de, claro, da doutrina espírita, da evangelioterapia, da fluidoterapia, das várias terapias que a gente tem na Casa Espírita. Confira a transcrição. Perguntaram lá a Emmanuel: os benfeitores espirituais consideram plenamente aceitável o tratamento dispensado, quer dizer, entregue pela psiquiatria, né? Então, é remédio, psiquiatria é remédio, tá? Psicólogo é só terapia, psicoterapia, etc. Mas psiquiatrificação, inclusive com choques, o eletrochoque é muito eficiente no caso de depressão profunda, tá? Pena que no SUS não tem. Deveria ter, em algumas clínicas particulares tem, e no caso de depressão profunda, o eletrochoque é muito eficiente, a pessoa é sedada, a pessoa não sofre, tá certo? É bem tranquilo, tá? Tá nesse livro, Chico Xavier em Goiânia, da editora GEM, que é o Grupo Espírita Emmanuel Editora. E a resposta de Emmanuel: amigos nossos da vida maior, exprimindo-se comumente sobre o assunto, asseveram que a psiquiatria, ou seja, remédio, tanto quanto a psicologia e a análise, né, a linha de Freud também, são caminhos da ciência proporcionados a nós outros, na humanidade, para a libertação dos desequilíbrios mentais que se nos apresentem. Afirma que o progresso na psiquiatria seja na criação de ansiolíticos, que são os calmantes, não é? Os tarja preta, ou os neurolépticos, que para o vai ter o alívio, ou cura das enfermidades da mente, é muito grande. E compete-nos prestigiar nos máximos domínios da psiquiatria nesse sentido. Embora reconheçam amigos nossos da espiritualidade, e ele continua, eu não vou entrar porque o tempo está muito curtinho, tá? Leiam a obra Chico Xavier em Goiânia, da editora GEM.
Então vamos lá, vamos tratar os sintomas com o remédio, pessoal. Os medicamentos são úteis, às vezes indispensáveis. Se você está numa crise, numa época difícil, deve usar sim. Bem, é muito importante dormir bem, né? A melhor coisa para a imunidade é dormir bem, né? Para a saúde de modo geral, para a cabeça. Evitar o estresse excessivo, melhorar o quadro psíquico, não é? Inclusive até as influências espirituais. Preservar os relacionamentos familiares, evitar separações, não é? E problemas no trabalho. Facilitar a sintonia com os bons espíritos, você estando bem tranquilo, facilita. E é lembrar de outros tratamentos. Quais são o quê? Então, pensamento gera enfermidade e pensamento geram saúde também. Você pode escolher, a gente tem um livre-arbítrio. A importância de a gente aprender a viver o momento presente. O meu psicólogo também falou muito, é um tipo de meditação. É a meditação mais extraordinária para eles. É a meditação de você aprender a estar presente. Não é? Então, a gente aprender a estar inteiro naquele momento. Não ficar nem se preocupando, vivendo no futuro, nem sofrendo com nostalgia ou com depressão, pensando no passado. Com culpa, tá certo? Não, a gente aprender a estar inteiro. Então, tá fazendo uma coisa... Então, por que as crianças não estão felizes? É porque elas vivem intensamente no momento presente. Quando a criança está brincando, pessoal, ela está só brincando, ela não está lembrando das contas que tem para pagar, não lembra do dever da escola que tem para entregar, se a farda está limpa. Não, elas brincam. Então, por isso que elas são muito mais felizes do que nós. E Jesus fala, deixai vir a minhas criancinhas e não as impeçais. Eu vos digo verdade, que se vós não vos assemelhardes a esses pequeninos, não entrareis no reino dos céus. Então a gente sei como as crianças, aprender a estar inteiro. Ele elogia também aquela mulher, não é, que lava todo o seu corpo com um bálsamo, com um perfume, não é? Ela lava seus pés com suas lágrimas, enxuga com seus cabelos, enfim, ela larga tudo que ela estava fazendo para viver intensamente aquele momento. Falando desse assunto, é o mindfulness, é o poder do agora, uma série de outros aí, tantos, eu não li alguns só, mas importante a gente treinar isso, aprender a estar presente, não é? Presente em todos os momentos, tá? Meditação, tem vários aplicativos, você pode utilizar no celular, vídeos aí ensinando na internet, cursos aí, o estudo da doutrina espírita, que coisa maravilhosa, é o mais importante, eu diria, daqui, tá? Que vai fortalecer uma coisa que a gente vai falar daqui a pouco. O oculto do Evangelho no Lar, muito importante para os processos obsessivos, para a gente ajudar os nossos entes queridos, para ajudar. Então, o alto amor, quem se ama tem menos medo, e aí se garante mais, não fica preocupado com a opinião alheia, não, né? Faz a sua parte, não fica ansioso com o que os outros vão pensar, não. E lembre que 90% dos nossos receios e medos não acontecem. A gente se preocupa, acaba nem acontecendo, não é? Então a música, a dança, será que Jesus seria contra a música, a dança e a alegria? Eu acredito que não, tanto que evangelho significa boa nova, boa notícia, uma excelente notícia alegre para todos nós, né? O problema são os excessos. Aí a gente pode fazer ginástica, aquele chamado treino funcional, não precisa nem ter halteres, ter equipamento, máquina, não. Faça só com o peso do seu corpo. Quantas ginásticas eu faço só com isso, tá? Eu até tenho um halterezinho pequeno em casa, mas eu quase nunca uso, tá? Dá para fazer sem nada. Brincadeira com os filhos, faltou um ir ali, correndo aqui com a Lívia pela casa, daqui a uns dias vai ser com o André, que está com 6 meses, e a gente brinca com as crianças de pega-pega, de esconde-esconde, faz avião segurando no braço, a gente coloca no tutum, não é? Coloca sobre os ombros e sai andando com elas, vamos brincar com as crianças, né? O yoga é uma coisa maravilhosa, eu fiz durante um bom tempo, pena que eu tive que parar, porque por conta de uma série de outras atividades. A acupuntura também tem benefícios tanto para as dores, para as inflamações, como também para a ansiedade, olha que interessante. E Epíteto, não é? Ele fala sobre os problemas e a preocupação. Ele diz o seguinte, ó, se tem solução, não precisa se preocupar. Não tem solução? Tem. Então não precisa se preocupar. Não vai se preocupar para quê? Não tem solução? Tem. Agora, se o problema não tem solução, não adianta se preocupar. Não é verdade? Tem solução? Não. Então, meu filho, por que vai se preocupar? Não, vamos tocar. É o jeito, é a aceitação agora, né? É humildade e aceitação. A corrupção da mente é muito mais grave que qualquer peste que esteja ao nosso redor, diz Epíteto também, mas só pega a sua mente se você deixar, tá? Então, cuide da sua mente. E a gente lembra que a gente energiza tudo aquilo que dá atenção, tudo que a gente coloca atenção, né? A gente coloca uma lente de aumento, então fica enorme. Quando você fala só dos seus problemas, aí você olha só para o seu umbigo, fica gigante. Não. Começa a
fazer trabalho social para você ver, acabar a sua ansiedade. Vai visitar uma pessoa enferma. Um dia desse eu estava tão estressado, tão ansioso, e aí eu soube que a minha irmã está com câncer terminal. Né? Um câncer, não é, terminal ainda não, mas já com metástase. Né? Graças a Deus ela é evangélica, tem uma fé enorme, está super bem e tal, mas, poxa, eu preocupado com coisa de trabalho, com discussões, questões até entre as categorias que tem lá na Polícia Federal. E aí você vê, poxa, para que se preocupar com essas coisas? Então, quando a gente visita uma pessoa enferma, quando a gente visita quem está sofrendo mais que a nossa sociedade fica desse tamaninho. É por isso que a caridade cobre não só a multidão de pecados, mas faz bem para a saúde, é terapêutica para todos nós, tá? Então vamos lá. Programação reencarnatória, nós já falamos, fazer sua parte, confiar na providência divina. Será que não existe providência divina? Claro que tem, né? Claro que a gente tem que fazer a nossa parte, não é? Já pensaram nisso? É verdade. Porque Jesus não falou que, olha, ele falou tudo que pedirdes em oração, em meu nome, né, com fervor, etc. Eu vou ser atendido. Pô, eu peço para tirar na Mega Sena, Nazareno, peço para tirar nem no jogo de bicho eu ganho. Como é que é essa história? Jesus não falou a verdade? Falou. Mas é claro que Deus vai nos dar o que é melhor para o nosso espírito. Nós somos espíritos, gente. A gente não é nesse corpo, não. Vai nos dar o que é bom para o nosso espírito. Então a gente é criança, a gente não sabe o que quer. Se você perguntar para uma criança pequenininha, o que é que vai fazer? Meu filho, você tem direito a 3 desejos. Quais são? Ah, mamãe, eu nunca mais quero comer verdura, cebola, essas coisas. Eu só quero comer bolo, chocolate e mascar chiclete. Você vai deixar? Não. Segundo desejo, meu filho, esse não vou atender. Não, eu não quero nunca mais ir para o médico, não quero mais para o dentista, nem quero tomar injeção, vacina, essas coisas. Você vai atender? Não. Para eles, isso que é bom, é que é correto. O terceiro desejo. Não, mamãe, eu nunca mais quero ir para a escola, não quero mais fazer dever de casa, não quero mais, estudar, quero só brincar. Você vai deixar? Não, então a gente dá o quê? Qual é o pai que o filho pedindo um pão lhe dará uma pedra? Ou o filho pedindo um peixe lhe dará uma serpente? Se vós que sois maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial saberá dar boas coisas a seus filhos. Então ele nos dá certeza, e a gente sabe com a doutrina espírita que a gente vai ganhar o que é melhor para a gente, realmente, tá? E tem uma pergunta curiosa e bela no livro Obras Póstumas. Kardec pergunta, ele passou por muitas dificuldades, pessoal. Kardec teve muitas lutas, tá? Não sobrava dinheiro para ele, não. Ele perguntou ao Espírito Verdade: sei que os bons espíritos irão me auxiliar do ponto de vista espiritual, mas do ponto de vista material, eles também poderão me ajudar? Qual que vocês acham que foi a resposta do Espírito Verdade? Olha que resposta linda, pessoal. É emocionante. Não te ajudar seria não te amar. E nunca faltou, né, o necessário para o trabalho, para a missão grandiosa desse missionário abençoado que foi Allan Kardec para todos nós. Não te ajudar seria não te amar. Então a gente vai ser ajudado pelo nosso Pai Celestial. Não fique ansioso, não fique preocupado, tá certo? E a importância da medicação para o alívio, muito. Né? A doença sai pela boca, dizem os terapeutas. A desobsessão, então a desobsessão, né, na casa espírita séria, você vai fazer um tratamento, vai ajudar também muito essas questões todas. A reforma íntima, porque não adianta limpar uma casa porque não adianta limpar a casa porque o espírito impuro sai a vagar pelo deserto. E ao saber que a sua antiga moradia está toda limpa, toda adornada, ele retorna trazendo outros 7 espíritos piores do que ele. Então não basta, façam sim, mas tem que fazer também a reforma íntima, que é a metanoia, que Jesus falava, arrependei-vos, né? Arrependei-vos em grego é metanoia. Metanoia é mudança de mente, é reforma íntima, tão falada e tão, às vezes, esquecida na nossa vida como espíritas. Né? O estudo da doutrina espírita, eu sou facilitador de ESD, de estudo sistematizado há mais de 20 anos, né? O desapego, né? Tá? Muito importante também. E será que já existe pelo menos uma vacina espiritual para essa questão da pandemia? Pessoal, existe sim, existe vacina.
Isso aqui é uma brincadeira do Espírito Samuel Lucas, né, que nos inspira. Vamos lá ver a reprogramação mental aqui pra gente. Então, primeiro, não falam mais que vocês têm problemas, vocês têm crises, não. Falam que vocês têm desafios evolutivos, tá certo? É muito melhor falar assim, muito mais otimista, né? Então, em vez de reclamar do marido, da esposa, você fala assim, fulana, olha, você não sabe o tamanho do desafio evolutivo que eu tenho lá em casa, nessa encarnação. Né? Eu devo ser um espírito muito nobre, para Deus ter me confiado essa missão assim difícil, essa missão, né? Então a gente sai da condição de vítima, o vitimismo provoca sofrimento, não resolve, então a gente sai, e é desafios para o nosso crescimento, para a nossa evolução, e quanto mais evoluído o espírito, mais ele é feliz, então vamos em frente. Provas são oportunidades de novas conquistas e mais felicidades para nós, é como se fosse um concurso. Qual é a coisa que o concurseiro mais gosta, pessoal? Qual é a coisa que o concurseiro, tirando passar num bom concurso, qual é a coisa que ele mais gosta? É quando tem concurso, quando tem prova, porque se não tiver prova, como é que ele vai passar? Não é? Como é que ele vai ganhar um salário melhor? Como é que ele vai voltar para a cidade que ele gostaria de morar, etc. Enfim, trabalhar naquilo que ele não tem que reclamar das provas. Quanto mais provas, melhores. Quanto mais difícil, mais a gente avança. Porque a gente está dizendo, olha, eu já posso ir para aquele lugar melhor no mundo espiritual. Porque eu venci isso aqui, ó, eu venci a prova, tirei 10 na prova, olha aqui. Né? E a gente já tem um gabarito do lado, né, que é o Evangelho de Jesus, e o gabarito comentado, que é a doutrina espírita, que comenta e explica o Evangelho do Cristo. E a expiação leva para o centro espírita, pessoal, para as igrejas, para os templos católicos. Quem é que nos leva? Os obsessores. Então eles estão trabalhando assim a serviço de Deus. E Deus só permite o mal porque sabe que dali vai nascer um bem maior. E aí, quando eles vão para, a gente vai para lá, eles também são beneficiados. Então é bom para todo mundo, não é? Então, personal trainers, nada mais de falar de obsessor, dessas coisas terríveis, não. Morte, não fala mais em morte, fala de libertação do presídio. Os espíritos comparam a Terra a um presídio. E é o retorno para a nossa verdadeira casa, o mundo espiritual, né? Jesus nos dá a certeza, na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu já vos teria vos dito. Umbral, o Espírito Santo, Lucas brinca que é o spa do espírito, não é? Onde a gente vai emagrecer, vai queimar as gordurinhas do orgulho, do egoísmo, do materialismo, a gente vai sair de lá muito melhor, magrinho, lindo, olha que maravilha. É como se fosse um spa do espírito, não é? Então até o umbral é para o nosso bem. Tudo que Deus permite que nós colhamos, meus amigos, também é para o nosso bem. Tá? Não é culpa dele, né? É a gente que escolhe, tá certo? Então vamos em frente lá. Vamos lá. Parece que deu um errinho aqui na transmissão. Vamos aguardar aqui só um pouquinho o Alexandre Camargo. Eu vou continuar aqui, logo ele deve conseguir retomar aí a transmissão, tá? Eu continuo ao vivo aqui. E o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, item 9, vai dizer que as provas rudes, ou seja, aquelas provas difíceis, ouvir-me bem, são quase sempre o indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito quando aceitas com pensamento em Deus. Aqui comigo, tá, pessoal? Só um pouquinho aqui, que ele está lá na página. Continuo ao vivo. Ao vivo. Cheque aí. Vamos lá. Aqui no YouTube está dizendo que está tudo ok. Vamos em frente. Daqui a pouco tem as perguntas. Vamos correr porque tem as perguntas, né? Então, problema já falando, aí ficou repetido aqui, desculpe. E aí o Cristo já nos falou das provas e das expiações. Ele vai dizer, aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a 24. Então já falamos isso aqui, acabou ficando repetido aqui o slide, me perdoe. Da palestra Por que Adoecemos? Saúde e Espiritualidade, eu trouxe um trechozinho importante, não é? Primeiro Cristo fala que aqui a gente, nesse mundo, a gente vai ter aflições, mas ele pede para a gente ter bom ânimo, que ele venceu o mundo. E no livro Consolador, se o tempo esgotar, você me avisa, tá, Alexandre? Eu vou falar só mais um pouquinho, você falou que era 1 hora, tá? Se acabar o tempo, me avisa. Acabar o tempo, me avisa. Estou falando com ele aqui no Zap aqui. Fica nervoso, não? Vamos lá. Como devemos considerar a saúde? Pergunta o Emmanuel por Chico Xavier. Em face dos esforços da medicina, como devemos considerar a saúde? Resposta. Para o homem da Terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma. Olha lá.
para a obtenção da qual, muitas vezes, há necessidade da contribuição preciosa das moléstias, das doenças e deficiências transitórias da terra. Olha que mudança de paradigma. Saúde para nós é perfeita harmonia da alma, que para isso, muitas vezes, é necessária a doença e as deficiências que são transitórias aqui do planeta. E toda moléstia do corpo tem ascendentes espirituais? Resposta: as chagas da alma se manifestam através do envoltório humano. O corpo doente reflama o panorama interior do espírito enfermo. É o panorama interior do espírito enfermo. A patogenia é um conjunto de inferioridades do aparelho psíquico. E ainda na alma que reside a fonte primária de todos os recursos medicamentosos definitivos. A assistência farmacêutica do mundo não pode remover as causas transcendentes do caráter mórbido dos indivíduos. O remédio eficaz está na ação do próprio espírito enfermiço, da gente, está na nossa mão. O mal ressurgirá mais tarde nas células do corpo. Indagareis aflitos quanto às moléstias incuráveis pela ciência da terra, e eu vos direi que a reencarnação em si mesma, nas circunstâncias do mundo envelhecido nos abusos, já representa uma estação de tratamento e de cura, ou seja, quem trata a gente é a reencarnação. Olha que coisa. E que há enfermidades da alma tão persistentes, né, tão fortes, que podem reclamar, exigir várias estações sucessivas, várias reencarnações sucessivas, com a mesma intensidade nos processos regeneradores. Olha lá, por isso que a gente vê a pessoa tendo lepra em várias encarnações, né? Parece que foi o caso de Jesus Gonçalves, né? 97. Se as enfermidades são de origem espiritual, é justa a aplicação dos medicamentos humanos, a cirurgia, etc? Resposta. Olha que resposta importante. Olha lá como é importante o remédio psiquiátrico. O homem deve mobilizar, ou seja, deve utilizar todos os recursos ao seu alcance em favor do seu equilíbrio orgânico. Tá? Então, o tratamento espiritual não dispensa o tratamento médico. Por muito tempo ainda, a humanidade não poderá prescindir, ou seja, dispensar a contribuição do clínico, né, do médico, do cirurgião e do farmacêutico, missionários do bem coletivo. A gente está vendo isso muito bem nesse período agora da pandemia. O homem tratará da saúde do corpo até que aprenda a preservá-lo e defendê-lo, conservando a preciosa saúde de sua alma. Quando, porém, o homem espiritual dominar o homem físico, os elementos medicamentosos da terra estarão transformados na excelência dos recursos psíquicos, ou seja, os verdadeiros remédios vão estar nos nossos recursos psíquicos. E essa grande oficina achar-se-á elevada a santuário de forças e possibilidades espirituais junto das almas. Então a nossa mente vai poder se tornar realmente um santuário, né, um elevado santuário de forma um homem espiritual, não um homem mais tão material como a gente ainda é. Tá? E o tratamento principal para a cura é combater as imperfeições morais. Lá no livro A Gênese, de Allan Kardec, lá no capítulo 3, item 10 ou item 9, dependendo da sua da edição, né, que são essas imperfeições morais, são as tomadas, os plugs mentais que permitem as obsessões espirituais. Vocês já sabem disso, né? Diz o livro dos médiuns, questão 258. Olha lá a resposta. Estudando-se todas as paixões. Paixões é no sentido de contrário de vício, tá, pessoal? Porque Aristóteles paixões e vício, ou seja, são as imperfeições morais, tá? São os defeitos morais que a gente tem. Vê-se que as raízes de ambos se acham no instinto de conservação. Olha que coisa interessante. E quais são os instintos de conservação? Bom, a gente tem vários aí, né, pessoal? A gente tem a fome, tem a sede, tem o sexo, o instinto maternal, da agressividade, e a gente tem o medo, que é muito útil, mas ele vai provocar uma série de outros problemas se a gente não tiver controle sobre esse medo, não é? O medo é necessário para a preservação da espécie. Os nossos irmãos psicólogos dizem que o segundo maior medo do ser humano é o medo da rejeição dos pais. A gente quer, né, ser rico, conquistar as coisas, porque eles gostam de pessoas famosas, ricas, etc. O Geraldo Campetti, sobrinho, tem um livro, Como Falar em Público Sem Desencarnar de Medo, fala muito sobre o medo também. E o livro Nosso Lar tem um estudo sobre o pavor, sobre o terror, na época da Segunda Grande Guerra Mundial, o pessoal que, aliás, matou, né, cerca de 50 milhões de pessoas, acho que foi 45 milhões de pessoas a Segunda Grande Guerra Mundial. Foi um absurdo, né? Isso é que é um verdadeiro flagelo, né? E aí o que é que o medo pode provocar? Então, o medo pode provocar avareza, o egoísmo. Rico quer ser homens de bens e não homem de bem, e isso gera avareza, o egoísmo. Gera cobiça, a ganância, a ambição desmedida.
A inveja, aquela pessoa que brilha muito, nos ofusca, a gente tem medo de não ser amado e a gente fica com inveja. Gera ciúmes, a gente não tem autoestima elevada, e aí acha que não merece o amor do outro, que ele vai gostar de outro, né? A crueldade, porque a gente tem medo de ser desafiado e a gente então é muito cruel para ninguém querer nos desafiar. Isso acontece muito com aqueles jovens, né, infratores, tá? Covardia, omissão, então a gente, por causa do medo, a gente acaba sendo covarde. Gera vaia social, medo de falar em público, não é? Timidez não é virtude, viu, pessoal? Timidez é defeito. Jesus nunca foi tímido. E ele é o nosso modelo e guia. Fraude, não é? A fraude do médium, médium que depende muito dos aplausos, do prestígio, do cargo que tem, às vezes, na casa espírita, etc. Mas se ele começa a utilizar mal da mediunidade, ele pode perder ou ser suspensa a sua mediunidade. Está lá no livro dos médiuns, da perda e suspensão da mediunidade. O que é que ele faz? Como ainda precisa dos aplausos, do prestígio, etc., ele começa a fraudar. Deixa, mesmo não sendo mais médium. E aí é desmascarado. E aí a pessoa, tá vendo? Um charlatão muito, muito bobo, porque não ganha nada com isso, é tudo de graça, o nosso trabalho. Então veja o problema que é essa questão. Por causa de um mau médium, a gente acaba tendo, né, o problema todo da doutrina espírita. E nós temos maus médiums, médium de rede social hoje em dia, tá? Fico muito atento a essas questões. O Guilherme Velho, que é um pesquisador, ele tem falado muito e pesquisado muito, e ensina como a gente saber quando uma psicografia é de um verdadeiro ou de um falso médium, tá? A fraude, né? Então já falamos, a ansiedade, o pânico, que é provocar. O que é ansiedade? É o medo do futuro, o medo do que vai acontecer, não é? E o pânico é o excesso de medo, tá certo? Virtude contra o medo, para a gente encerrar, qual a melhor virtude contra o medo? O melhor virtude contra o medo é a fé, pessoal. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo que a fé é a mãe de muitas virtudes. Então a fé vai com a fé robusta, uma fé inabalável, a gente vai conseguir encarar face a face, né, a razão em todas as épocas da humanidade, como ensina Allan Kardec. E como Nazaré não entendi, o problema é que minha fé é bem pequenininha. Como é que faz para fortalecer a fé? Como é que a gente faz, pessoal, para fortalecer a fé? Com o conhecimento, né? E aí o Cristo já nos ensinava, conhecereis a verdade vos libertará. Né? Então vamos estudar o que eu já tive conhecimento. A doutrina espírita vem nos trazer todo o conhecimento vindo do Cristo e nos trazer outros muito importantes também. Tá? Então um conhecimento que vai fortalecer a nossa fé e a gente vai acabar com esse medo exagerado que gera ansiedade, que gera o pânico. E o autoconhecimento também fundamental para todos nós, ensina a questão 919 de O Livro dos Espíritos, e também a experiência, com o passar do tempo a gente vai vendo que é tudo bobagem essas questões, não é? Então, desapego de Jesus. O Alexandre não me falou nada aqui no Zap, deixa eu ver se ele avisou. Outra palestra, Por que Sofremos? O Cristo Consolador. Então, essa série de palestras, bata uma fotozinha desses slides, se você está acompanhando agora, se quiser. E a gente agora passa lá para o Alexandre Camargo, e aí a gente encerra depois com o poema. Tem um seminário sobre meditação do Projeto Manuel Filomeno de Miranda, tá? Procurem depois. Esse pessoal lá da Mansão do Caminho, lá com o Divaldo, tem um seminário sobre meditação. O Haroldo Dutra Dias também está dando curso sobre meditação. Eu não fiz, não, mas eu vi a notícia. E aí a gente, então, vai passando para as perguntas. Antes disso, só lembrar, não está escrito, vós sois Deus. Está lá, Jesus nos dizendo, está na Bíblia, né, no Salmo 82, vós sois Deus e filhos do Altíssimo, todos vós. Podereis fazer tudo aquilo que eu faço e muito mais, se o quiserdes. Jesus nos ensina. Vós sois o sal da terra. Fala sobre os fariseus, que eles são o fermento da massa. Vós sois a luz do mundo. Brilhe a vossa luz e resplandeçam as vossas boas obras diante dos homens, para que eles glorifiquem a Deus, nosso Pai, que está nos céus. Aí tem um poema, mas o poema a gente vai deixar depois das perguntas, tá? Vamos aqui ver as perguntas da página, se o Alexandre recuperar. Acho que ele tô vendo aqui, ele conseguiu recuperar. O pessoal aí do YouTube, aguarda só um pouquinho, que a gente tá um pequeno delay lá da página Espiritismo Brasil Chico Xavier, tá? Entre lá agora, pode deixar aqui, tá? Se você quiser depois você volta para conferir, mas entre no Facebook uma página chamada Espiritismo Brasil Chico Xavier. Aí vai estar essa transmissão ao vivo lá, esse mesmo vídeo, e agora com as perguntas e respostas do nosso querido Alexandre Camargo, tá joia? Ele vai trazer as perguntas para mim aqui.
Deixa eu ver se eu consigo colocar. Esse negócio de... Essa tecnologia é boa, né, pessoal? Mas a gente deu uns erros aqui. Ele perdeu o sinal. Por que eu não estou conseguindo ouvir o Alexandre? Vamos lá. Uma pergunta. Muito obrigado, pessoal, pela participação aí, pela paciência. Edileuza Tenório pergunta: vendo pelo lado de só morremos no dia programado, se negligenciarmos com esse vírus, pode ser considerado suicídio indireto? Bom, pessoal, na verdade, isso é um tema bem delicado ainda, pelo menos para mim, tá? No Livro dos Espíritos é taxativo que a gente só morre na época certa, né? Tirando a situação do suicídio. E na questão do suicídio, eles falam que só há suicídio quando a consciência é perfeita do que a pessoa está fazendo. Então, se a pessoa está, não é, fora de si, está alcoolizada, ou dirigindo em alta velocidade, ela não queria se matar, não houve intenção de se matar, não é suicídio, tá certo? Então, se a pessoa é apenas descuidada, negligente, etc., ela não tem intenção de suicídio, eu não consideraria suicídio. Mas ela, claro, pode estar agravando, trazendo uma série de doenças, pode, digamos, contrair a Covid e passar por uma enfermidade que ela não precisava passar, né? Não estava nem programado, mas pela sua negligência, ela colheu aquele fruto porque ela está semeando isso, está semeando através da sua negligência, tá ok? Outra pergunta aqui da estresse e ansiedade dificultam o contato com os seres superiores? No caso da minha filha Marielle, que é médica nessa pandemia, ela está menos orientada? No caso dos médicos, tem uma informação a mais. O espírito André Luiz, naquela vasta série A Vida no Mundo Espiritual, nos diz que os médicos recebem muita inspiração espiritual, muita assistência dos bons espíritos. Mesmo quando são ateus, mesmo quando não acreditam em nada, tá? Então, olha que maravilha. Se for uma pessoa de bem, religiosa, então a assistência é muito maior, tá certo? Agora, é claro que é importante que ela a serenidade, né? E lembrar do sacrifício de Eurípides Barçanufo. Quem quiser tem uma palestra minha sobre os lindos casos de Eurípides Barçanufo, e a gente vê toda a beleza, todo o sacrifício de Eurípides. Na época da gripe espanhola, que foi muito pior do que a Covid, a gripe espanhola matou cerca de 50 milhões, ninguém sabe, porque não tinha estatísticas exatas como temos hoje, cerca de 50 milhões de pessoas no planeta, inclusive no Brasil. As pessoas caíam como moscas mortas. Um dos maiores médiuns que o mundo já conheceu vai trabalhar afanosamente, mesmo muito cansado. Ele contrai a influenza, o nome gripe espanhola está equivocado, não veio da Espanha, tá? É muito ruim ficar chamando de pandemia chinesa, não é chinesa, é da natureza, é nossa, veio para a humanidade, não veio só para os chineses, tá? E se você fica chamando de chinesa, quando tiver um outro surto em outro lugar, de uma outra epidemia, eles vão querer mascarar, por quê? Porque não querem ficar com a má fama, surgiu aqui a pandemia e tal, é do nosso país, tá certo? Então não é culpa ninguém fez isso de propósito, não é? Existem armas biológicas, mas por enquanto não há provas disso, tá bom? Então, suficientes pelo menos, né? Há muita teoria sobre esse assunto. Mas veja, a Eurípides Barçanufo, o que é que ele vai fazer? Vai se dedicar, mesmo com a influenza, que é um tipo de H1N1, ele vai trabalhar afanosamente, já com febre altíssima, as faces já violáceas, muito cansado. E aí a família pedindo, implorando para ele parar, e ele vai dizer que seria, eu não lembro a frase exata, mas vocês encontram no livro Eurípides, O Homem e a Missão. Ele vai dizer assim: quer dizer que eu deveria repousar em benefício dele, dos pobrezinhos? Que seria dele se eu egoisticamente enfiasse meu corpo numa cama? Vou servir-me desse corpo enquanto ele puder me ser útil. Né? E aí fala mais alguma coisa, com a confiança em Deus, e trabalha até seus últimos dias. Desaba depois o gigante da caridade, então agora está no seu leito, cercado pela sua família, pelos seus entes, pelos seus amigos, e retorna ao mundo espiritual. Ele já tinha sido avisado por São Vicente de Paulo que estava prestes de encerrar sua missão aqui na Terra.
Vicente já havia levado ele para as paradisíacas regiões espirituais onde ele iria habitar, e ele já sabia. Inclusive dizem que ele tinha anotado num calendáriozinho da parede, tem lá a data e o horário da sua desencarnação. Tão extraordinário que foi Eurípides Barçanufo. Então, que ele sirva de exemplo para todos os nossos médicos. E a gente aprende também lá no Livro dos Espíritos, na questão 646. Kardec pergunta se existe algum grau no mérito do bem. Qualquer tipo de bem é a mesma coisa, ou tem bens que são mais valiosos que outros? E os Espíritos dizem que sim, que o mérito do bem está na dificuldade em praticá-lo. Então, quanto mais difícil fazer aquele bem, o bonusório é desse tamanho. Agora, cuidar de crianças sendo uma pessoa muito pobre, de muitos filhos, cuidar de crianças especiais, de deficientes físicos ou mentais, né, com anencefalia, com microcefalia. O bonusório é multiplicado por 1000. Tá? De crianças difíceis também. Tá? Médico, e sobretudo médico nessa época tão difícil, com sacrifício, com risco da própria saúde, da própria vida, não é? Então vamos orar, mas diga que ela aproveite esse mérito, e os Espíritos terminam dizendo na passagem do óbolo da viúva pobre, né? Aquela viúva que muita dificuldade deu ali do que lhe faltava, deu 2 moedinhas de cobre, centavos, mas ela não tinha pensão, não tinha recurso, ela passava fome. Então, quanto maior a dificuldade, maior o mérito do bem, tá bom? Vamos lá, mais uma pergunta aqui da Fátima Damásio. João de Deus usou o dom erroneamente? Fátima, a gente não pode tecer nenhum tipo de avaliação, porque eu nem conheço a pessoa propriamente, não sei os detalhes. Com prisão preventiva, eu acho, mas acho que não foi condenado. Eu não sei os detalhes do julgamento, não acompanhei mais. Mas, assim, tudo indica, como são centenas de acusações, que ele tinha realmente essa enfermidade, uma doença, isso, não é? A pessoa que tem essas questões da sexualidade, assim, um estuprador, não é uma pessoa normal, eu entendo. Como é que tem desejo sexual, a pessoa se debatendo, você com um revólver na mão, batendo na pessoa, sangrando, e você ainda tem desejo para poder praticar relação sexual? É uma pessoa doente, é uma coisa animalesca. Por outro lado, ele fez muito bem para muitas pessoas. Quantas pessoas desenganadas, quantas pessoas que não acreditavam mais em Deus, que tinham perdido completamente a fé. Deixa eu pedir aqui mais perguntas, que essa aqui é a última. Quantas pessoas que haviam perdido completamente a fé, etc. Quantas pessoas que vieram de outros países e conheceram um pouco de espiritualidade, voltaram a acreditar em Deus. Então, de qualquer maneira, ele foi instrumento para o bem durante muito tempo também, porque ele estava lá, acho que quase 50 anos. Tá? Então, mas também há o mérito de ter feito bem para muita gente. E eu acredito que ele era um médium, sim, de efeitos físicos poderosos. Eu acredito que não é possível que durante tanto tempo, e continuasse ainda, não é? A quantidade de pessoas voluntárias, pessoas sérias que o acompanhavam. Né? Então, assim, a gente tem que ter muita oração, primeiro esclarecer naquela palestra sobre saúde e espiritualidade, a gente faz uma análise mais completa, tá? Mas ele não era espírita, tá? Nunca se declarou espírita, se declarava católico, lá tinha que usar branco, tinha uma série de rituais, tinha horários, tinha terço, lá se rezava o terço todos os dias pela manhã, uma série de questões lá que não são espíritas, os espiritistas não têm isso, tá? Então ele era espiritualista, tá certo? Era médium, mas ser médium, a gente pode ser médium sem ser espírita. Só um momentinho que o Alexandre está me falando aqui alguma coisa. Eles que está chovendo lá. E parece que o sinal para eles parece que travou bastante aí o vídeo. Bom, eu vou só escutar aqui. Pessoal, se vocês tiverem perguntas aí, tá? Podem fazer. Lá na página do Facebook eles já vão encerrar, tá? No YouTube eu não consegui ver, mas se vocês quiserem postar agora, postem as perguntas de novo agora para mim, tá? Aí no YouTube, que tiver a pergunta de vocês, quem não conseguiu fazer,
vai tentar fazer aqui. Ah, ele perdeu o sinal, depois eu vou ouvir. Vamos lá, então. Quero ver as perguntas de vocês. Alguma pergunta? Temos poucos agora aí participando. Agora todo mundo foi lá para o Facebook. Disse que está travando também. Pessoal, então a gente agradece a participação. Eu vou só então encerrar com um poema, para a gente ter sempre aí essa frase belíssima de Jesus, que deve ser um lema para vossas boas obras diante dos homens, para que eles glorifiquem a Deus, nosso Pai, que está nos céus. Né? Então, as nossas boas obras, que inclusive nosso bom exemplo. E a gente encerrar, então, com o poema Onde está Deus? Onde está Deus? Pergunta o cientista. É de José Soares Cardoso, né? Sergipano, do livro Onde está Deus? Onde está Deus? Pergunta o cientista. Ninguém ouviu jamais. Quem ele é? Responde às pressas o materialista. Deus é somente uma invenção da fé. O pensador dirá sensatamente, mostra claramente em que o poder do Criador consiste. Mas o poeta dirá com segurança, de quem afirma porque tem certeza, eu vejo Deus no riso da criança, no céu, no mar, na luz da natureza. Eu vejo Deus brilhando nas estrelas, no olhar das mães fitando os filhos seus, nas noites de luar claras e belas, que em tudo pulsa o coração de Deus. Eu vejo Deus nas flores e nos prados, nos astros a rolar pelo infinito. Escuto Deus na voz dos namorados e sinto Deus na lágrima do aflito. Percebo Deus na frase que perdoa, contemplo Deus na mão que acaricia, escuto Deus na criatura boa e sinto Deus na paz e na alegria. Eu vejo Deus no médico salvando, presinto Deus na dor que nos irmana, descubro Deus no sábio procurando compreender a natureza humana. Eu vejo Deus no gesto da bondade, escuto Deus nos cânticos do crente, percebo Deus no sol, na liberdade e vejo Deus na planta e na semente. Eu vejo Deus, enfim, por toda parte, que tudo fala dos poderes seus. Descubro Deus nas expressões da arte, no amor dos homens também sinto Deus. Mas onde eu sinto Deus com mais beleza, na sua mais sublime vibração, não é no coração da natureza, é dentro do meu próprio coração. Então fica aí o poema Onde está Deus, de José Soares Cardoso, do livro Onde está Deus, e a gente agradece, pessoal. Obrigado, que Deus abençoe. Então aí os nossos contatos, nazarenofeitosa@gmail.com, o blog, né, o nosso site é nazarenofeitosa.com.br e a página do nosso Facebook é Nazareno Feitosa Expositor Espírita, tá? Acompanhe-nos nas redes sociais para estar aí seguindo as nossas palestras, divulgação de eventos espíritas, de campanhas importantes. A gente agradece de coração a companhia de todos. Fiquemos com Deus, que Ele nos abençoe o nosso país, mas também todas as outras nações, e que assim seja.